Bom, então vamos lá. Meu nome é Alexandre, eu faço parte da casa já há 10 anos, né? Há mais de 10 anos. E é sempre um privilégio estar aqui, conhecendo pessoas novas. A gente fica muito tempo lá atendendo dentro das salinhas, a gente acaba perdendo um pouco esse contato aqui com vocês. Então, quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem está vindo frequentemente, vamos procurar relaxar, esquecer um pouquinho dos problemas lá de fora, do dia a dia, em especial no dia de hoje. Vamos fechar os olhos, promover um relaxamento, agradecendo principalmente esse momento, esse instante agora, que correu tudo certo para que a gente estivesse aqui. Todas as dificuldades, o trânsito, os compromissos, mas nós conseguimos chegar aqui. Então vamos aproveitar esse tempo aqui para a gente. Vamos pegar isso para nós. Vamos ser gratos por esse presente, para a gente poder cuidar um pouquinho de nós mesmos. Todos juntos comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda a prática do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, pessoal, seguindo a nossa programação, nós vamos estudar hoje. Não se preocupe com o tamanho da letra, eu vou ler isso aqui, depois a gente vai ler detalhadamente cada linha dessa parte do livro, desse capítulo do livro, né? Do livro Pão Nosso. Esse é o capítulo Tenhamos Paz, capítulo 63. Eu vou ler rapidinho e depois a gente vai passar parte por parte. Tende paz entre vós. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predomina na estrada humana, é razoável procurem o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servindo por vários potenciais, traduzindo nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos nas experiências e no conhecimento, aprendam a ler, aprendam a ter paz consigo. Educar, a visão, a audição, os gostos e os ímpetos representam base primordial no pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e passagens com a luz, e paisagens com a luz ou com as trevas, que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com os casos que instalamos no próprio entendimento.
Eis porque, quando nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos de extrema em que nos achamos e da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos o ciclo da paz verdadeira. Isso é um texto de Emmanuel. Então, o tema de hoje é: tenhamos paz. Então, vamos discutir o que é isso. Vamos aprender juntos. Vamos para a primeira. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procurar o aprendiz, a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Bom, então, quem é o aprendiz? Somos nós. Nós temos que aprender a ter paz, aprender a estar na paz. Nós já estivemos em guerra durante eras e mais eras. A guerra, o conflito, a discussão, a ignorância, nos é próximo. A gente reconhece isso. Tanto é que se muda alguma coisa daquilo que a gente planejou, a gente volta para a raiva, a gente volta para o conflito. Tudo que nós temos na nossa vida depende da ordem que aconteça dentro daquilo que nós planejamos, ou pelo menos que nós tivemos a expectativa. Por isso que eu amo, a minha relação com o amor é desde que eu amo a minha esposa, desde que ela faça aquilo que me agrada. Ou que ela dependa de algumas condutas. E por aí vai. Desde que eu não ache outra melhor, desde que ela cumpra as suas obrigações, que eu não cumpra as minhas, mas eu quero que ela cumpra a dela. É diferente do amor, que é o mais próximo que a gente tem, que é o amor de mãe para o filho. Esse não tem desde que. A mãe ama o filho, ponto. Você quer ver uma prova? Vá nas penitenciárias no Dia das Mães. Vá numa penitenciária no Dia dos Pais. A mãe não abandona nunca. Ela não desiste da cria nunca. É claro que existem exceções, como tudo na vida, mas esse é o tipo de amor que não é desde que. Eu não vou amar meu filho desde que ele não vire um criminoso. Se ele virar um criminoso, eu vou amar ele do mesmo jeito. Esse amor, ele não tem condição. É diferente do que a gente conhece. É uma fração do amor de Jesus para conosco. Porque ele não ama desde que. Imagina se ele fosse amar a humanidade desde que. O que ia virar isso aqui? Né? Então vamos lá. Se nós somos o aprendiz, então a gente vai entender que se não é possível respirar num clima de paz perfeita, por quê? Porque nós não estamos num mundo de regeneração, um mundo perfeito, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, se nós estamos aqui, se não é perfeito, em face da ignorância e da belicosidade que predomina a estrada humana, é o que predomina nesse mundo. E aí eu faço uma indagação para vocês. Vocês sabiam que até hoje, na humanidade, nós não conseguimos ficar um
ano sem uma guerra? Desde o surgimento do homem, nós não conseguimos passar um ano sem estarmos em guerra. Então imagina como que nós estamos caminhando. A maioria de vocês que estão aqui, vivendo essa encarnação, talvez seja a primeira vez, por um cálculo estimado, né? Chico dizia que a gente encarna mais ou menos de 300 em 300 anos. Imagina como você era há 300 anos atrás. Imagina como o mundo era há 300 anos atrás. Então, muita gente, a gente tem que se perguntar que talvez essa é a primeira encarnação nossa que a gente vai conseguir passar ela sem sangue nas mãos. E tem gente que ainda não pode dizer isso. Então, vamos entender aonde que a gente está nesse processo. Nós somos aprendizes da paz. Nós não conhecemos a paz. A guerra a gente conhece. A guerra é próxima de nós. Então, você precisa entender que a serenidade interior, procure a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-la a cada instante. Ou seja, eu tenho que me voltar, eu tenho que voltar para dentro de mim mesmo. Eu tenho que entender, abraçar o capetinha que eu sou. Entender que eu estou no caminho, eu estou aprendendo a ser pacífico. Mas eu tenho que entender e aceitar o que eu sou. Olha para dentro de você mesmo. A essência divina não está em lugar nenhum a não ser dentro de nós mesmos. Nós somos a essência divina. Então a gente tem que fazer o tempo todo a autocrítica. Essa é a nossa função aqui na Terra. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa missão, conhecer-se a si mesmo. Jesus já dizia isso para nós. Então vamos entender aqui, cada mente encarnada constitui externo núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Está tudo em nós. E nós estamos recebendo influências positivas e negativas o tempo todo. E cabe a nós, é interior, é lá dentro, é tirando a casca, é lá dentro, é a forma interior nossa, é o que está lá dentro que vai nos trazer para essa paz. É essa busca o tempo todo. É o único caminho. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Eu coloquei esse símbolo aqui porque a humanidade, ela evolui e, de acordo com a evolução, vão criando seus símbolos. Esse é o símbolo de Davi e Golias. Isso representa uma evolução da nossa sociedade. Então vamos entender que nós vivemos a época da força. Tudo era força. O guerreiro mais forte, o exército mais forte, tudo era força que imperava no planeta. Ok? Com esse símbolo, esse simbolismo de Davi contra Golias, entendendo isso como um símbolo, nós inauguramos uma nova etapa de evolução da humanidade. Não pense pequeno, pense o planeta evoluindo. Então, vamos classificar aqui, para ficar mais fácil. Eu tenho aqui a fase da força.
Ok? Aonde o homem bestial que domina. Depois, caminhando um pouco mais, eu estou na fase da astúcia. Que eu não mais utilizo a força, eu utilizo a astúcia. Depois, eu vou caminhar para resiliência. Depois, eu vou caminhar para a santificação. Então, vamos entender. Aonde que a humanidade está hoje? Qual fase? Na astúcia. Nós somos astutos, nós negociamos tudo. Tudo a gente negocia. Se isso der certo, eu vou. Se isso funcionar, eu vou ajudar uma instituição de caridade. Se eu conseguir isso, eu vou a pé para a Trindade. Tudo eu negocio. Tudo eu negocio. E esse é o símbolo, olha. Ele foi astuto e venceu o gigante. Então, passamos uma nova era. Só que eu te pergunto, aqui está a força, aqui está a astúcia. Eu estou na astúcia. E aqui está a resiliência. Vamos para um exemplo de resiliência? Chico Xavier. Ele negocia? Ele está na astúcia? Não. Madre Teresa de Calcutá, ela negociava? Ela estava na astúcia? Não, ela estava na resiliência. Gandhi e poucos outros que podem ser chamados verdadeiramente cristãos. Eles estavam num estágio mais avançado, que não é mais esse estágio que nós estamos da astúcia. Eles estão na resiliência. Então, eu pergunto, você, eu, que estamos na astúcia, o que é mais próximo? A gente voltar para o homem fera, para o homem, para a força, ou estar na resiliência? Faça a seguinte pergunta. Tenta se imaginar um dia na vida de Chico Xavier. Aguentando aquele povo todo, fazendo tudo que ele fazia, se dedicando do jeito que ele dedicava. Um dia. E eu faço outra reflexão. Eu estou saindo aqui e alguém vai e dá uma freada e dá uma fechada no meu carro. Para onde que eu vou? Para a resiliência ou para a força? Para a força. É buzina, é xingamento, é gesticular, é xingar, e por aí vai. Entendeu? Entende que nós estamos muito próximo ainda, nós já estamos na astúcia, graças a Deus. A gente não sai como há não tão muito tempo atrás, destruindo tudo, saqueando tudo, matando as pessoas na rua. A gente não faz isso, a gente negocia. Nós já melhoramos, mas a gente ainda está longe da resiliência. E da santificação, então, que é São Francisco, aí é outra coisa. Então vamos entender que quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Quando nós entendemos isso, aceitarmos nós mesmos, nós vamos dar um outro salto de evolução, aonde a gente está num outro estágio de evolução da vida, da humanidade. Entendeu? E a guerra vai acabar no planeta. Vamos entender um pouquinho. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Esquece aquele modelo. Vamos pensar no universo agora. Eu quero todo mundo ampliando a mente aí. Vamos pensar que a gente está e a gente faz parte do universo. Vamos esquecer o mundinho que a gente vive. Tá?
Esse é o nosso sistema solar. Esse é, desculpem os terraplanistas, mas é assim que funciona, tá? E esse é o modelo mais próximo da realidade. A expansão, o Sol está expandindo em movimento, aqui, tá melhor, ali tá melhor. E aqui em volta dele, orbitando sobre o Sol, numa velocidade incrível, estão os planetas. Então a Terra está aqui, ó, girando, não dá nem para ver qual que é, por causa do tamanho, mas o fato dela girar em torno do Sol, na órbita, nós vamos completar um ano. O giro sobre ela mesma são os dias. E a velocidade que ela se encontra, se eu não me engano, desculpa se eu estiver falando besteira, mas é 780 quilômetros por hora. E nós estamos sentados em cima desse planeta, e esse planeta está correndo e está movimentando. Isso dá a dimensão de que tudo é movimento. Não tem nada parado. Aquele modelo de sistema solar que a gente via os planetinhas lá, tudo parado assim, tal, em volta, aquilo não existe. É isso aqui que acontece. Então vamos entender. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Nós temos que crescer junto, com os exemplos que nós tivemos. E quais foram os exemplos que nós tivemos? Vários. Inúmeros exemplos. E o maior dele foi Jesus, que chegou e falou assim: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o mestre, eu sou o exemplo. Ele veio aqui para ensinar o caminho. E olha que bacana que Santo Agostinho nos diz. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos com caráter comum o servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nós somos espíritos rebeldes que foram exilados para cá, porque a gente não tinha condição de ficar perto de espíritos mais evoluídos. Nós estamos num planeta prisão. E Jesus é tão misericordioso que olha a prisão que ele arrumou para a gente. Que coisa maravilhosa que é esse mundo. As oportunidades mil que nós temos. Todos os dias. De observar essa natureza, tudo. Mas a gente consegue um pouquinho de domínio do magnetismo. Ao invés de ajudar as pessoas, a gente vira político e prejudica um monte de pessoa. Então, esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Por isso que é tudo tão difícil. Como é difícil viver. Como é difícil a gente passar por nossas fases. Como é difícil a gente enfrentar a si mesmo. Inclusive a natureza. E ao invés de a gente conviver com a natureza, a gente faz o que? A gente domina, destrói, aniquila. A humanidade, perante as outras espécies de seres vivos do planeta, ela é comparada a um vírus. Ela chega, destrói e acaba, aniquila com tudo. Domina, escraviza.
E a gente não aprende nada com esses exemplos que a gente teve. Kardec, Dr. Bezerra, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Dr. Eurípides Barçanufo, Pietro Baldi, Chico Xavier. Resilientes, eles não negociavam, com eles não tinham astúcia, era outra forma de lidar com tudo. Eles entenderam, eles sabiam como lidar com tudo. Entenderam a sua missão, trabalharam a sua missão e evoluíram. Nós estamos perto de quem? Do bruto ou deles? Faça essa pergunta para você mesmo. Na próxima vez que alguém te contrariar, o que o Chico faria no meu lugar? É um bom exercício. Educar a visão e a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Não, então nós já entendemos que nós temos que interiorizar, nós temos que entender quem somos nós. O que eu acumulei ao longo de tantas vidas que eu vivi, tantas encarnações que eu tive. O que eu venho fazendo nas minhas existências? O que eu aprendi com tudo isso? E o que eu estou repetindo o tempo todo? E o que me impede de evoluir? O que me impede de ir para a resiliência? Porque eu já tenho um exemplo de resilientes aqui, nesse mundo. Por que eu não consigo? Então, se eu não estudar, se eu não me aprofundar, se eu não tentar me entender, me conhecer, eu não vou conseguir. E aí, educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Aquilo que você pensa, projeta de imagem, aquilo que está na sua imagem, no seu pensamento. Faça uma reflexão. Quantos pensamentos e qual a qualidade dos seus pensamentos? O que você pensa durante o dia? E o que você aproveita desses seus pensamentos? Seus pensamentos são voltados para quê? Para conquista, para dinheiro, para sexo? Para quê? O que você pensa durante o dia? Aonde que está o seu pensamento? Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Presta atenção nessa imagem, pessoal. A nossa mente, ela está envolto do universo. Eu gosto de colocar essas questões do universo para a gente sair do nosso mundinho. Vamos entender aonde que nós estamos nesse universo, nesses multiversos. Qual o nosso significado? Por que nós estamos nesse planeta que Santo Agostinho chamou de planeta prisão? Emmanuel reforçou já várias vezes. Esse planetinha aqui, no meio dessa galáxiazinha. Nós ouvimos, sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. A gente escuta o que a gente quer. Hoje, cada vez mais, nós vivemos em nichos. Não, isso aqui eu não...
E é um negócio interessante, porque agora, mais do que nunca, isso também faz parte da evolução, né? Porque antigamente a gente não sabia se expressar. Só que hoje as pessoas se expressam, ainda estão aprendendo a se expressar, mas se expressam de todas as maneiras. Eu citei, em tom de brincadeira, os terraplanistas, mas nós temos várias situações assim. Não, eu não concordo que isso aqui seja madeira, não. Para mim isso é pedra. Como assim? Isso aqui é madeira. Não, na minha opinião é pedra. E o que importa é a minha opinião. Então tá bom. Quantas vezes a gente está discutindo isso dentro das nossas famílias? As pessoas veem, deixam de valorizar o estudo, o conhecimento. Ah, não, isso aqui não, essa fonte aí não. E tem um pessoal que estudou a vida inteira, dedicou a vida inteira, médicos formados nas melhores universidades, falando das eficácias da vacina. Não, acho que não. Prefiro não. Com que conhecimento? Então, assim, a gente entra em umas coisas que aí a gente fala, não, eu mesmo sei. E a gente entende que não é assim que funciona. Os mais velhos, aqueles que já viveram, falam para a gente que não é assim que funciona. Porque já erraram, já apanharam, já sofreram, trazem experiência, trazem informação, trazem dedicação, trazem estudo. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. É a nossa mente mecânica. A gente tem dificuldade de pensar uma coisa nova. Faz um exercício. De hoje até quinta-feira da semana passada, você teve um pensamento que você nunca tinha pensado na vida? Então faça agora, dessa semana até a próxima quinta-feira. Eu vou ter um pensamento novo que eu nunca tive na minha vida. Faça isso. Porque a gente fica aqui ruminando dentro do mesmo circuito. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com as trevas que nos absorvem a inteligência. Nós escolhemos. Nós optamos. A gente pode ir para o infinito, a luz, a expansão ou a contração. A inércia, a dor, o vitimismo. Mas nós podemos expandir. Mas a gente escolhe ir para a dor. Isso não tem a ver com as dificuldades. Entende que não tem a ver com a dificuldade? Porque nós temos dificuldade, nós vamos ter dificuldade. Quase sempre as dificuldades que nós temos foram nós que escolhemos o nosso plano reencarnatório. Então nós estamos aqui para enfrentar a dificuldade. Ah, mas fulano, o meu vizinho, para ele é tudo tão fácil. Será?
Lembra que nós estamos num planeta prisão. Então, se ele está aqui, nesse planeta, boa coisa ele não fez. Assim como nós. Então, é uma questão de anotamos situações e paisagens com a luz ou com as trevas. É uma escolha. Ou nós olhamos para a luz, ou nós ficamos parados na inércia, nas trevas, na dor. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Nós escolhemos a cara, a máscara que nós queremos usar. E fingimos que não é com a gente. Não, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Sempre é do outro. E eu coloco as máscaras que eu quiser. Então, eis porque quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Ou seja, falei tanta coisa difícil de ser ouvida, mas tem solução. Nós estamos aqui como aprendizes da paz, aprendendo a ser pacífico, coisa que a gente tem dificuldade de fazer. E a gente tem que utilizar dos exemplos que nós tivemos, daqueles que passaram para trilhar, para pavimentar o nosso caminho, que vai facilitar a nossa trajetória. Não tem como. A evolução, ela não é uma faculdade. Você não escolhe evoluir. Assim como aquele exemplo lá que nós demos do planeta expandindo e numa velocidade altíssima, não tem como parar, frear. Está em movimento. Então nós vamos evoluir. Ponto. Não tem outra opção. Agora, a velocidade, a forma, o caminho mais doloroso, o caminho mais difícil, e isso a gente pode escolher. Mas não tem como. É impossível a gente não evoluir. Isso não quer dizer que a gente não, em determinadas situações, aonde nós caímos, nós fracassamos, que a gente não dá um passo atrás. Mas na soma, nós evoluímos. É como se eu desse 3 passos para frente e 2 para trás. Na soma, eu evoluí 1. Mas eu vou fazendo isso. E eu vou evoluindo em espiral. Por quê? Porque o único que evoluiu em linha reta foi o unigênito, Jesus de Nazaré. Por isso que foi uma ascensão. Porque você evolui
Eu ia colocar esse slide, mas acabou ficando muita coisa, eu não queria me estender. Mas nós evoluímos em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. Nós evoluímos nessas 3 esferas. Então não adianta eu evoluir e a minha sociedade não evoluir. Eu tenho que voltar e ajudar todo mundo. Por isso que esse pessoal, vou voltar lá. Por isso que esse pessoal aqui trabalhou tanto e buscou tanta gente. Vamos junto. Eles não foram egoístas e falaram assim, não, eu vou. E vocês que ficam aí. Não, eles foram juntos. Vamos todo mundo junto. Vamos evoluir todo mundo junto. E fizeram os seus trabalhos. Eu vou codificar a comunicação com o mundo espiritual. Eu vou fazer de tudo que eu puder para ajudar o maior número de pessoas. Eu vou libertar um país sem dar um tiro. Eu vou desenvolver a mediunidade dos maiores limites e eu vou fazer de tudo para ajudar todo mundo. Eu vou falar de tudo do universo. Eu vou, como ele dizia, fazer a minha parte. Que parte que ele fez? Então, pessoal, eis porque quanto nos seja possível, façamos serenamente em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. A gente não basta ter a consciência, a gente tem que trabalhar essa consciência, evoluir junto e ajudar. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui tentando aliviar, ajudar. Eu costumo dizer que é o seguinte, o pajé lá na sua tenda e o psiquiatra mais caro na Quinta Avenida de Nova York estão fazendo exatamente a mesma coisa. Tentar fazer com que a pessoa esteja na sua frente e lide melhor com as suas emoções. O resto é método. Se eu vou dar umas baforadas de cachimbo na cara, se eu vou fazer uns rituais, ou se eu vou fazer infinitas sessões, é método. O objetivo é um só, fazer com que a pessoa lide melhor com as suas emoções. Então, nós temos isso conosco, desde sempre, de um querer ajudar o outro também. Esse é o caminho, não tem como. Porque sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Então, tem hora que a gente tem que parar e tranquilizar. Para chegar nesse sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os ciclos da paz verdadeira. E foi ele que falou: das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Ele vai estar conosco até o fim. Porque ele também evoluiu em relação a si mesmo, em relação a Deus e em relação ao próximo. Então, por causa disso, ele ainda está conosco. Nenhuma se perderá. Ele não desiste de nós.
Vamos refletir sobre isso, vamos levar isso para casa, aproveitar e que isso faça sentido nas nossas vidas. Vamos aproveitar agora o momento, segunda parte dos nossos trabalhos. E vamos meditar neste momento solene e sagrado. Eu mergulho profundamente no oceano da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais ouço, nada mais penso, nada mais sinto, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou como teu canal vazio. Água fonte divina da vida, flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim, plenitude infinita de Deus. Recebendo esses influxos agora, entrando pelo coronário, estendendo a cada um dos nossos chakras, sendo reforçado pela imposição e o passe dos nossos amigos médios que aqui estão, formando uma teia de energia, de cura, de proteção e principalmente de inspiração, de intuição, para que mude alguma coisa em nós, para que desperte e a gente consiga sair da nossa inércia, movimentar e fazer alguma coisa em prol do nosso próximo. Agradecendo imensamente a oportunidade, agradecendo imensamente a espiritualidade maior que dirige, comanda todos os trabalhos dessa casa, pedindo também um agradecimento especial a cada mentor espiritual, a cada anjo da guarda de cada um de vocês que estão aqui agora, estendendo até os seus lares, invadindo todos os cômodos da sua casa, todas as pessoas que moram lá, que sejam todos inundados por essa energia de amor, de proteção e de inspiração. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado, pessoal.